Mano, isso aqui tem que ser um funil, tá ligado? O cara tem que assistir essa p antes dele fazer qualquer coisa, velho. Vou subir isso aqui no YouTube. Ele tem que assistir essa aula. Mas a gente vai pesar o clima um pouquinho. Por que as marcas de cosméticos morrem? Porque elas morrem. Toda empresa ela tem dois fins. Ou ela morre ou ela é vendida. A gente precisa entender, uma vez que a gente sabe que, cara, isso que a gente tá construindo, ele vai acabar um dia. O problema não é nem ele acabar, né? Porque tudo morre um dia. Mas o lance é, o que a gente pode fazer para evitar que ele morra antes do tempo necessário, né? A gente quer que o nosso projeto perdure, a gente quer que o nosso projeto continue acontecendo, que a nossa operação continue dando dinheiro, continue sendo rentável. O problema não é ele viver por anos e distribuir muito lucro, ser um projeto lucrativo, um projeto que funciona e depois ele deixa de existir. O problema é quando ele nem consegue se provar no tempo. É esse tipo de morte que eu quero falar com vocês. Porque a gente já viu muita marca dar certo, mas a gente também viu muita marca morrendo. E comecei a puxar todos os cenários que a gente já percebeu aqui internamente. Cara, essa marca morreu por causa disso. Essa marca morreu por causa disso. E eu trouxe aqui pra vocês uma listagem dos principais motivos que nesses últimos 5 anos de experiência nesse mercado eu percebi que são os motivos mais comuns pelos quais as marcas morrem. A gente fala muito dos cases de sucesso, né? Mas tem muito case de fracasso. A gente tem muito a aprender com os cases de fracasso também. Para você fazer uma autoavaliação do seu negócio. O quão você está perto de morrer. No final você vai poder medir isso. Não você, né? Pelo amor de Deus, mas o seu negócio. Primeiro ponto, mas esse que é muito comum. Desconhecimento total sobre o mercado. Tem muita gente que entra nesse mercado sem saber nada. E não é como se essa pessoa entrasse e entrasse aqui na mentoria com a gente. Porque esse cara, pelo menos, tá no caminho certo. Que, pô, ele buscou entender sobre o mercado, buscou entender sobre como é que funciona. Tá aqui ouvindo as coisas qual é a realidade do mercado. Mas, a grande maioria das pessoas entram nesse mercado sem saber nada, quebra a cara de alguma forma e depois vai procurar saber o que fez de errado, como é que conserta e assim vai. É o cara que entra pro mercado que não entende quem é o consumidor, não conhece as marcas, nem o mercado que ele está entrando, não faz ideia de quais são os canais que dão certo, não faz ideia de como que tu vende o próprio produto, a quanto que as pessoas realmente estariam dispostas a comprar esse produto, quais diferenciais realmente importam, como que o consumidor toma decisão, qual é a margem necessária para operar esse negócio, como funciona para trazer cliente para o seu negócio, quais custos existem. Tem muita gente que faz a conta que é o seguinte, eu vou entrar pro mercado, eu vou lá, faço uma indústria de cosméticos. Eles falam pra mim que fabricar, sei lá, 100, 200 unidades do meu produto vai sair 10 mil reais, 15 mil reais. E aí você acha, pô, beleza, vou criar minha marca com 15 mil reais. Legal? Legal. Não, você não vai criar uma marca com 15 mil reais. Você vai fabricar 200 produtos. Criar a marca exige um pouco mais de investimento. Existe todo o trabalho que você precisa fazer para criar a marca propriamente dita, seu logotipo, identidade visual, etc. Mas vamos nem colocar isso. Existe todo o trabalho de investimento em distribuição e aquisição de clientes. Existe todo um trabalho de você investir para tentar entender como que o cliente vai chegar até você. Existe todo um trabalho para você popular sua marca, envio de amostra, influenciador. Não é só fabricar o produto. Muitas vezes entra no mercado apenas porque acha bonito ter uma marca. Porque de fato é legal você falar que você tem uma marca, né? Quando você chega para sua família, quando você chega, sei lá, para uma amiga, não, eu tenho uma marca. Todo mundo fica, sério? Você tem uma marca? Que chique, não é assim? Nossa, que legal, você tem uma marca. Não, vou comprar, quero conhecer. Você tem aí? Então é legal falar que tem uma marca. Mas isso de nada vale se você de fato não entende aonde você está pisando. Dificuldade em construir audiência. Sem pressão, mas tem muita marca que morre por conta disso. Se a empresa não tem audiência proprietária, ela não tem audiência proprietária, ela não tem pessoas que gostam de acompanhar, consumir, etc. Ela vai ter que queimar muito dinheiro para construir isso dependendo exclusivamente de mídia paga. Existia uma realidade onde fazer isso via mídia paga era acessível. Hoje não é mais. Então se você acha que você só investindo em tráfego pago, sem se preocupar necessariamente em construir audiência e criar conteúdo, vai conseguir fazer o seu negócio virar, ou você tem alguma carta na manga, ou não é um caminho tão brilhante quanto você acha que é. Não é à toa que marcas de influenciadoras vendem tanto. Por quê? O que elas têm? Audiência proprietária. É um dos ativos, como está aqui, mais importantes do seu negócio. E quando bem construído, vale muito mais do que, sei lá, o inventário que você tem de estoque. Vale muito mais do que tudo isso. É a sua capacidade de abrir a boca e terem pessoas que querem comprar. Product Market Fit. O que é isso? É o fit, que é o encaixe, a combinação do seu produto com o mercado. Isso nada mais é do que um termo bonito para dizer que o produto que você está tentando vender, ninguém quer comprar. É isso. É um termo bonitinho para dizer, o mercado, o consumidor, ele não se interessa pela sua oferta. E muita marca morre, não performa, justamente por falta de Product Market Fit.
você apostar tudo em um produto que ninguém quer saber. Ou as pessoas não querem, ou não tem espaço, ou elas já estão consumindo de outra marca. Errar nesse encaixe da escolha do produto e a escolha do mercado. Muitas vezes você escolhe um produto só porque a indústria te recomendou, ou só porque você achou que era legal, ou porque você consome. Aí você fala, eu consumo bastante, tem bastante gente que consome esse tipo de produto também. Eu compraria um produto assim. Foda-se, né? O que você acha sobre o seu negócio muitas vezes nem importa. O que importa é sobre o que o seu cliente acha sobre o seu negócio. Mas não, eu compraria, eu acho legal. Nossa, se eu fosse cliente, eu compraria essa marca. Claro que você compraria, você é a dona, porra. Mas o mercado, será que ele compraria? Será que o seu cliente compraria? Será que o seu consumidor compraria? A gente às vezes lança um produto sem validar se existe demanda para isso, se existe desejo, se existe dor, essa dor realmente existe no mercado. O quanto que as pessoas consomem esse tipo de produto, se o preço que eu quero lançar esse produto é realmente um ticket aceitável, sem avaliar se existe uma concorrência muito forte em cima disso, o quanto você consegue se diferenciar, se existe potencial de recompra, o quanto que as pessoas veem valor nessa oferta que você quer lançar. Margens apertadas por comprar mal. Muitas vezes o próprio dono, muitas vezes as próprias pessoas nem se preocupam com margem. Mas a galera pensa assim, pô, tô investindo 1.000, tá voltando 3.000, tô multiplicando por 3.000 capital, tá valendo a pena. Tá? Na verdade, não. Porque existe a dedução do produto, existe uma série de outras deduções, imposto, deduções variáveis, gateway de pagamento, taxa do marketplace. E aí o cara compra mal. O que é comprar mal? Cara, tu comprou teu body splash, tu comprou teu shampoo, tu comprou teu creme corporal. E aí, o melhor preço que tu conseguiu para aquele produto, imagina, sei lá, foi a R$25. Aí o cara que não entende, nunca participou de um workshop nosso, não tá aqui na mentoria, ele olha, pô, comprei a 25, vou vender a 50. Vezes 2. 200% de margem. Não existe 200% de margem, cara. Pelo amor de Deus. Você ter 50% da sua margem de contribuição deduzida pelo custo do seu produto não vai te deixar margem nenhuma, porque ainda nesses outros 50% que te sobrou, você precisa encaixar mais, sei lá, 10% de imposto, mais uns 12% de plataforma, se for um TikTok Shop da vida. Você precisa encaixar mais o seu custo de aquisição de cliente, mais seu investimento em anúncio, e ainda precisa encaixar alguma coisa que teoricamente sobraria para você. Então a real é que não vai dar certo, porque você comprou mal. Começou errado na compra. Uma boa venda, ela começa numa boa compra. Na verdade, o segredo da boa venda, ela tá na boa compra. Se a gente começa errado aqui, dificilmente a gente vai conseguir escalar dessa forma. Te sobra muito pouco, muitas vezes não te sobra nada, por conta do preço de custo do seu produto. Pô, Gustavo, mas não é fácil. Pois é, pô. Se fosse fácil, a gente não estaria fazendo uma aula sobre isso aqui agora. Se fosse fácil, todo mundo teria uma marca extremamente lucrativa. Como não é, o diferencial está exatamente aí. Alocar todo o orçamento na compra de produto. Imagina que você guardou um dinheiro, imagina que você decidiu investir para criar sua marca própria de cosméticos. E aí você tem 50 mil reais para investir nesse projeto. Pode ser que ele dê certo, pode ser que ele dê errado. Aí o abençoado pega esses 50 mil reais e ele compra 50 mil reais em produto. E o que você vai fazer com esses produtos agora, meu amigo? Vai ficar aí no seu quarto? O que você vai fazer com esse produto? Porque, preciso contratar influenciador. Não tenho dinheiro, investir em produto. Preciso investir em tráfego pago. Não tenho dinheiro, investir tudo em produto. O máximo que você consegue fazer é enviar a amostra, porque você tem bastante produto, né? E aí falta recurso, falta investimento na hora que você precisa fazer anúncio, uma foto do seu produto. A galera não tem foto do produto. Para gravar criativo, para influenciador, o GC, tráfego, cara, tudo isso aqui, equipe, operação, tudo isso tem custo também. Só que você achou que o seu único investimento seria comprar produto. Colocar tudo na ponta do lápis, quanto você está disposto a investir, para onde vai todo esse orçamento, e no final você vai descobrir que dos 50 mil que você tinha para investir, cara, às vezes só 10 ou às vezes menos que 10 mil desse investimento vai de fato para produto. Todo o resto vai para fazer esses 10 mil em produtos vender, para você levantar a tua marca, fazer as primeiras vendas, tirar o helicóptero do chão, né, colocar ele no ar. Tem muito negócio que inclusive é lucrativo no DRE, mas que quebra por um problema que a gente chama de fluxo de caixa. E eu já vi marca grande que quebrou justamente por conta disso. Porque muitas vezes você está vendendo produto, e você está vendendo produto de forma lucrativa. Quando você põe lá na planilha, vamos lá, o produto vendia 100 reais. Vendia 100, meu produto custa 20. Meu produto custa 20, eu tenho mais as minhas deduções aqui, deduzir, mais o custo de anúncio. Cara, no final, no DRE, me sobra 20 reais por venda desse produto. Aí você fala, negócio positivo. Aí o que acontece? E é muito comum isso no varejo. Você vende a prazo e paga à vista. Esses 100 reais que você vendeu, ele não vai entrar amanhã no seu bolso.
Então, às vezes demora 2 meses para você receber esse dinheiro ou de algum marketplace. Pode ser que aconteça algum problema e um gateway de pagamento, uma plataforma de e-commerce, ele segura o teu dinheiro por algum raio de motivo. Você não consegue sacar. Só que aí você tem um boleto do seu fornecedor que vence amanhã. Só que o dinheiro tá travado em algum lugar. Ou você até tem esse dinheiro, mas esse dinheiro tá no prazo. Os R$100 que você vendeu, na média as pessoas compram em 3 vezes e você recebe parcelado. Então você vai receber R$33 esse mês, R$33 mês que vem e R$33 daqui 3 meses. Então no DRE é um negócio lucrativo. Só que no fluxo de caixa, ele não se paga. Quando eu vou olhar para o meu negócio, quanto você vendeu esse mês? Não importa. Importa o quanto eu recebi esse mês. Pode ser que o que eu estou recebendo esse mês foram de vendas do mês passado, retrasado. Pode ser que o que eu recebi esse mês é uma fração do valor da venda. Então pouco me importa o quanto eu vendi, me importa o quanto eu recebi. Justamente para evitar esses problemas de fluxo de caixa, eu não conto com os 300 mil que eu vendi, eu conto com os 200 mil que eu recebi. Acreditar que vai terceirizar tudo e que o projeto vai funcionar sozinho. O cara vai, cria a marca e ele pensa, pô, eu sou um gênio. Eu sei de alguma coisa? Eu não sei. Mas eu vou trazer os melhores para esse projeto. Como que é o nome daquele do Vingadores? Esqueci o nome dele, velho. Que ele tem o tapa-olho. Nick Fury. Quem já assistiu aí toda a saga de Vingadores sabe que tem um cara que fez aquele elenco se juntar. Ele foi lá e conversou com o Capitão América, foi lá e conversou com o Homem de Ferro, conversou com o Hulk, veio conversando com o Thor, pai, veio trouxe e formou esse Dream Team, que é os Vingadores. Aí o cara, que não sabe de nada, criou a marca. Mas ele falou, pô, eu vou ser o Nick Fury. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o melhor cara de tráfego que eu conheço. Eu vou trazer o melhor cara de conteúdo que eu conheço. Eu vou contratar os melhores aqui. E eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou aqui só assistir o negócio acontecer, esperar eles gerarem esse resultado para mim. E o próprio resultado que eles gerarem, eu vou pagar eles. E assim eu criei um negócio que virou uma maquininha de imprimir dinheiro. Posso contar a verdade? Não vai, velho. E eu tô dizendo isso, não é porque não é como se você contratar gente boa pra trabalhar com você fosse ruim ou não fosse te tornar mais próximo do seu resultado. Vai, porque eu preciso trazer gente muito boa. Mas não é como se eu fosse trazer o cara que é bom e aí eu fecho o olho e deixo ele trabalhar. Não é, velho. Mesmo o cara sendo muito bom, quem dá a direção do negócio sou eu. Quem diz, inclusive, como vai ser feito também sou eu. Porque muitas vezes o cara que ele é muito bom, mas ele não entende como ele traz aquela habilidade dele pra dentro do seu negócio. Você não pode achar que você vai terceirizar tudo, cruzar os braços e vai funcionar. No melhor dos mundos, você vai ser um maestro. Totalmente complementar ao que a gente está falando aqui agora é tratar o seu projeto como um side job. O que é um side job? É um projeto paralelo. Tem coisas que funcionam como side job, mas tem coisas que não funcionam como side job. Normalmente o projeto que dá certo é o projeto que, cara, ou é isso ou é isso. Ou dá certo ou dá certo. Não tem outra opção. Entendeu? Não tem outro projeto, não tem um projeto paralelo, não tem outra coisa. Enquanto é side job, o que acontece? Você não vai dar a atenção que o negócio precisa, você não vai trabalhar o quanto o negócio exige que você trabalhe. Por consequência disso, o negócio não vai dar certo, ele não vai performar. E como esse não é um negocinho que você pode fazer um pouquinho e parar, porque só para começar ele já teve que gastar uns 50 pau, naturalmente, ou ele vai travar, ou você vai desistir, ou você não vai aguentar mais gastar dinheiro. Então, eu recomendo fortemente que você entre de cabeça nessa parada. Eu só tenho um projeto, é isso aqui, ou é isso ou é isso, ou dá certo ou dá certo. É isso, não dá. Qualquer coisa que eu coloque aqui agora vai ser distração. Problemas de estoque, produção e cadeia produtiva. Justamente todos esses problemas quando você acaba não conseguindo acompanhar o ritmo da campanha, ritmo de vendas. Às vezes você acerta numa campanha, um influenciador começa a vender muito, você põe lá no TikTok Shop, posta um vídeo, viraliza. Pô, muito bom, viralizou. Mas beleza, viralizou e acabou o teu produto. Acabou a demanda. Semana que vem já não é mais viral, você perdeu aquela oportunidade. Acho que a gente tá entrando um pouco mais no grupo de problemas que você tem quando você já vende, né, e já tem uma marca um pouco mais estabelecida. Cara, você depende exclusivamente de um canal. Tem um cliente que entrou recentemente na consultoria que o cara vende sem investir em anúncio. Sem investir em anúncio, tipo assim, é um luxo absurdo. Só que ele depende de uma coisa, tráfego orgânico no Instagram. Tem uma influenciadora e tal. É bom, Gustavo? É bom. Mas reza pra ela não pegar uma gripe. Reza pra ela não ter um compromisso externo. Reza pro algoritmo continuar entregando seus conteúdos. Reza pra que algum motivo ela não fale alguma coisa que não podia no momento errado e o Instagram ir lá e bloquear as publicações, o alcance de alguma forma. Como que a gente mitiga isso? Cara, abrindo mais canal. Então tem que ter tráfego pago. Também assim como tem que ter orgânico. Assim como tem que ter marketplace. Assim como tem que ter outros influenciadores. Assim como tem que ter um canal de vendas no WhatsApp 1 a 1. Assim como tem que ter TikTok Shop. Assim como, se possível, ter distribuição, PDV. Assim você diminui a fragilidade do seu negócio. Assim como a gente tem
falado muito do hype, do TikTok Shop, etc. Cara, uma coisa que eu vejo como um risco é que tem muita marca que tem crescido só em TikTok Shop. Então, e aí qual que é o problema que acontece? Cara, você depende exclusivamente do TikTok Shop. Você toma alguma restrição na conta, acabou o seu negócio. Cara, o TikTok Shop agora não é mais a do momento. Você lançou o Instagram Shop, fudeu o teu negócio. O afiliado que mais vende pra você não vende mais pra você, fudeu o teu negócio. Por isso que a galera fala que não existe paz. Não tem mesmo. Não tem. Porque você está sempre preocupado com a próxima fragilidade, com o próximo problema que você pode ter. Dependendo de só um canal de vendas, é um baita problema que quebra muita marca de cosmético. E vamos falar sobre deduções variáveis, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Muitas vezes, tem muita gente que não sabe hoje. Imagina que você tem um negócio. O problema não é você ter um negócio que não é necessariamente lucrativo. O problema não é você queimar dinheiro para crescer o seu negócio. O problema é você não saber aonde é o seu ponto de equilíbrio, até onde você consegue ir com esse negócio, qual o mínimo que você tem que entregar de resultado. Então vamos lá, cara, eu tenho aqui que entender na ponta da língua quais são as minhas deduções variáveis, para a partir daí eu saber minha margem de contribuição, para a partir daí eu descobrir qual é o meu ponto de equilíbrio. Gustavo, o que isso significa? O que é isso na prática, Gustavo? Inclusive, é por isso que a gente criou isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante. Então, basicamente, a gente precisa entender, cara, quais são as minhas deduções variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui meu produto, que custa R$13. Ele é vendido a 129. O que é deduzido de forma variável? Quando eu vendo no meu canal TikTok Shop, só de eu vender, deduz 40. Somos 40 com os meus 13, eu tenho 54 aqui de deduções gerais variáveis. Isso é o que a gente chama de margem de contribuição, é o que sobra a cada venda. Sobra, né? Teoricamente sobra. Porque ela não sobra, não é lucro, é margem de contribuição, porque ela ajuda a contribuir com as suas despesas fixas. Então aqui nas deduções do canal é só imposto, gateway de pagamento, são coisas que são custos variáveis que a gente só paga quando a gente vende, mas tem coisas que a gente paga apesar da venda, funcionário, aluguel, etc. Então você precisa entender isso para que no final você saiba qual é a sua margem de contribuição. Pô, Gustavo, minha margem de contribuição é de 58%. O que isso significa? Significa que se a gente for fazer uma simulação aqui de ponto de equilíbrio, se você tem aqui R$5.000 de despesa fixa mensal e tem mais R$5.000 que você vai investir em mídia, o mínimo que você precisa entregar de resultado, levando em consideração aqui uma margem geral do teu negócio de contribuição de 36%, o mínimo que você precisa entregar é R$27.000 de faturamento. Se você entrega menos que R$27.000 de faturamento com essa estrutura aqui, de margem de contribuição, de investimento em mídia, você tem um negócio que não está nem empatando. O negócio só está dando prejuízo de fato. Então aqui você sabe que você precisa investir 5.000 e com esses 5.000 fazer aqueles 20 e poucos mil de faturamento. Ou investir esses 3.000 e com esses 3.000 de alguma forma fazer 22.000 de faturamento. Mas e aí, será que é factível eu vender 22.000 investindo 3? Depende do negócio. Depende do negócio. Pelo menos aí você sabe o que você tem que buscar. Qual é o resultado que você tem que buscar. Se você não sabe isso na ponta da língua, muitas vezes você tá tomando prejuízo e nem sabe. Tem gente que olha para o faturamento legal, pô, investi 1.000, voltou 3.000, maquininha de imprimir dinheiro. Tá certo? Não, não tá. Porque às vezes o teu canal, às vezes alguma dedução, às vezes o Ads tá comendo tudo do teu orçamento, tá comendo tudo tua lucratividade, né? Então, não se enganar entre o que é faturamento e o que de fato é resultado. Isso aqui é clássico. Misturar o caixa da empresa com a pessoa física ou com outros projetos. O problema não está em você transferir dinheiro do negócio para o outro, um negócio aportar no outro, isso é tranquilo, não tem problema nenhum. O problema é você bagunçar essas coisas. Uma hora você paga o funcionário por uma conta de uma empresa, depois você paga de outra. Essa despesa aqui não tem dinheiro aqui nessa conta, então eu vou pagar naquela outra conta minha, só que você esqueceu um pequeno detalhe, aquela conta lá é de outro negócio, é de outra empresa. Ou é a sua conta pessoa física, ou ao contrário. Não tenho conta de uma pessoa física, eu vou pagar lá com o dinheiro do gateway de pagamento. Cara, errado, né? Errado. Por que é errado? Porque na hora que tu for fazer um levantamento, for fazer um balanço, for fazer um dashboard que seja, para saber se o seu negócio foi lucrativo ou não naquele mês, se você entregou o resultado desejado naquele mês ou não, você não vai saber. Porque vai ter um monte de coisinha perdida ali no meio. Vai ter um monte de coisinha que não tem nada a ver. E aí o que a gente precisa fazer nesses casos, cara? Separar. Tem mais um outro muito clássico que é depender exclusivamente de um produto, né? Esse aqui tá no pacote das dependências, né? Mas você não pode depender de quase nada. Você tem que ter um negócio que depende o mínimo possível de agentes externos, né? Inclusive, ter uma única oferta. Se você só tem uma única oferta que dá certo, cara, isso é legal, parabéns. Arruma outra, urgente. Você não pode ter 80% do teu faturamento vindo de um produto só. Perigoso. Acontece uma ruptura de estoque, como a gente falou no erro anterior. Desse um único produto que entrega todo o resultado do seu negócio, acabou o negócio.
Investir demais em estratégias que não funcionam. É o famoso cabeça dura. Então, cara, tráfego pago não tá dando certo e não tá funcionando e o cara continua. Continua, não troca agência, não troca criativo, não troca estratégia, não busca saber o que está acontecendo. O influenciador não está dando certo, mas continua pagando, continua entregando, continua criando. O marketplace não está dando margem, mas continua. Sabe aquele problema que a gente sabe que existe, mas a gente faz assim, ó? Pô, não quero saber isso agora não. Às vezes os caras vêm falar pra mim de uns problemas, eu falo assim, mano, não quero saber disso agora não. Tem uns problemas que a gente é foda, velho. A gente é assim, às vezes a gente tem um problema que tá lá, mas às vezes a gente só tá lá, deixa ele lá. O probleminha tá ali quietinho. Deixa lá o probleminha. E aí, aos poucos, um pouco desses probleminhas pequenininhos que a gente fica ignorando, ele se torna um grande problema. Mas não é pra desanimar. Não existe nenhum negócio que a gente vai fazer que não vai ter problema. O lance é você só escolher quais problemas você está disposto a comprar. Porque qualquer coisa que tu vai fazer, você vai ter que assumir alguma bucha. Você vai ter um monte de pepino para ter que lidar. Você só vai escolher quais.